Olá, galera, tudo bem? Então, a gente está aqui hoje, tá? Para fazer a revisão da P1 de vocês, uma matéria que a gente já viu, a gente viu bastante, discutiu bastante coisa sobre isso em sala de aula. Só que aí hoje eu vou estar trazendo uma revisão para vocês, tá bom? Só que a nossa revisão vai ser o seguinte: eu vou fazer exercícios com vocês. Por quê? Que eu acho muito importante a gente desenvolver o conteúdo dentro do exercício. É uma maneira de a gente ver como que esse conteúdo cai nos principais concursos e na prova de vocês, né? E também tá ensinando a vocês como fazer uma prova objetiva, uma discursiva. Eu sempre bato muito nessa tecla. Vocês têm que aprender a fazer uma redação de uma questão discursiva, tá bom? E como fazer uma questão objetiva também, né? Como analisar as alternativas de maneira correta, de maneira segura, tá? Então, eu vou abrir aqui a nossa revisão. Deixa eu só aumentar isso aqui. Então, vamos lá, tá? A gente vai fazer uma série de 10 exercíciozinhos para começar, tá bom? Então, é hora da nossa revisão. Vamos lá. Bom, galera, então, a primeira questão, só lembrando que a gente vai estar revisando aqui as teorias, deixa eu só tirar aqui um pouquinho para cima, as teorias de origem da vida, tá? A origem dos seres vivos e as hipóteses de alimentação dos seres vivos, tá? A hipótese autotrófica e heterotrófica. Então, a gente vai estar revisando essa matéria aqui hoje. Então, vamos lá. Questão número 1. Um dos temas mais controversos da história da ciência diz respeito à origem da vida, pois existia a dúvida se ela teria surgido pela abiogênese, que é a geração espontânea, ou pela biogênese. Por séculos, inúmeros pesquisadores propuseram e desenvolveram explicações por meio de experimentos, como consequência de diferentes olhares. Então, olha só para a gente relembrar. Eu sempre falei para vocês que esse tema de origem da vida, ele sempre foi estudado desde a Idade Antiga, tá? Para você explicar como é que os seres vivos surgiam. E isso veio até ali, até o século XIX. No século XIX, quando a gente tem alguns experimentos que, assim, nenhum deles, na verdade, consegue comprovar a origem dos seres vivos, a gente começa a fazer uma outra questão dentro dessa. Como que surgiu o primeiro ser vivo? Tá? Que são os experimentos que a gente vai ter lá no século XIX. E aí, só para a gente relembrar o que é a geração espontânea, tá? A geração espontânea é quando o indivíduo ele surge espontaneamente a partir de uma matéria bruta, de uma matéria inanimada, tá? Só que, como a gente já sabe, essa matéria inanimada ela tem que ter uma força vital. A gente diz, não é qualquer matéria, tá? Porque, assim, lá na Idade Antiga, quando os primeiros pensadores começaram a observar, eles viram que não era qualquer matéria que dava origem a um ser vivo para eles, né? Eles viram que, assim, de um pedaço de madeira, provavelmente nascia um fungo. A gente já viu que fungo nasce em árvores, mas tem um esporo do fungo lá. Só que eles achavam que aquele pedaço de madeira podre, ele poderia dar origem a um ser vivo ali, a um fungo. Então ele achava que nascia dali, mas na realidade o corpo do fungo estava dentro da madeira, o esporo, e aí saía aquelas orelhas de pau enorme, entendeu? Que são fungos, o próprio líquen, que a gente sabe. Então, tinha que ter uma força vital, tá? Tinha que ser uma matéria, como Aristóteles dizia, uma matéria da natureza, tá? Você não viu um ser vivo nascendo de um ferro bruto, né? Você via ele nascendo de matérias que eram inanimadas, mas eram matérias naturais, né? Então, é isso. E a biogênese, ela foi explicada da seguinte maneira, de que um ser vivo só pode dar origem ao outro através da reprodução, tá? Lá na Idade Antiga, você já tinha essas duas teorias, ok? Só que, por exemplo, Aristóteles, que era um estudioso disso,
ele falava que os seres que ele não conseguia entender ou ver reprodução, ele atribuía a origem à geração espontânea, ok? Então, vamos lá nas alternativas agora. Com base nos conhecimentos sobre a biogênese e biogênese, assinale a alternativa que relaciona corretamente o pesquisador, a hipótese por ele defendida e o experimento que deu sustentação à sua defesa. Então, ele quer o pesquisador, a hipótese que esse pesquisador está defendendo e o experimento que ele realizou, tá? Então, vamos lá. John Needham defendeu a abiogênese por meio de experimentos que demonstraram o surgimento de micro-organismos com caldo de carne aquecida e mantinha em recipientes fechados. Só que a gente lembrar o que o Needham fez. Ele pegou caldo de carne, caldo, né, de carne mesmo que eles faziam, galinha e tal, esquentou esse caldo porque eles achavam que o aquecimento tirava essa força vital, esquentou e deixou tampado. E mesmo ali dentro surgiram micro-organismos, tá? Então, na realidade, ele defendeu que a biogênese, mesmo com o aquecimento, você ainda tinha ela ali. Isso provou o que pra gente? Aliás, para eles, né? Que mesmo o mesmo aquecimento não conseguia tirar essa força vital que aquele caldo tinha de dar origem a seres vivos, tá? Então, aqui, de cara, já é a letra A, tá bom? Só vamos analisar os outros para ver se tem alguma coisa que a gente possa revisar aqui, ó. Jean-Baptiste Van Helmont, defendeu a biogênese por meio de experimentos que demonstravam o surgimento de larvas em pedaços de carne em putrefação. Não, Mary, mas você nunca falou do Helmont. Ok, não tem problema. Olha o resto. Demonstrava o surgimento de larvas em pedaços em carne em putrefação. Quem fez isso aqui não foi ele. Lembra lá do experimento? Esqueci, agora me deu branco. Que ele fez lá, inspirado no poema de Lida. Ele pegou as carnes, tá? Colocou num pote, deixou o pote aberto e o pote fechado. E aí ele viu que os potes abertos, né, davam origem às moscas colocavam ovos, essas larvas nasciam de ovos. E os potes fechados, a carne apodrecia, mas não conseguia nascer larva porque as moscas não conseguiam colocar ovos lá. Tá bom? Foi o Red, gente. Nossa, me deu branco aqui no nome do cara. É o cara que a gente mais fala dele. E me deu branco. Esse aqui é o experimento do Francesco Red. Ok? Vamos lá. Lázaro Spallanzani defendeu a biogênese por meio de estudos que demonstraram a origem da matéria que permitiu o crescimento das plantas em vasos. Não, nada a ver. Ele fez experimento de aquecimento de caldos também. E ele e o Needham. Pouchet defendeu a biogênese por meio de experimentos a partir de que surgiu um micro-organismo pela fervura de um caldo nutritivo em frascos de vidro. Então, a questão do Pouchet eu falei para vocês já em sala de aula. Ele foi um contemporâneo do Louis Pasteur e eles faziam os mesmos experimentos, eles disputavam. Quem defendia a biogênese era o Pasteur. O Pouchet, ele defendia a geração espontânea, porque por mais que eles faziam o experimento, sempre nascia seres vivos. Por que estava acontecendo na época? Eles estavam utilizando um tipo de material, estou com vontade de espirrar. Álcool na tela, galera. Mentira, é alergia. Porque está esfriando e eu fico com crise alérgica. Desculpem. O que acontecia? Eles faziam os experimentos e um utilizava a cevada e o outro utilizava um outro tipo de capim. E esses materiais já vêm com fungo da natureza. Então, o aquecimento que eles faziam não era o suficiente para matar os esporos do fungo e fazer com que não houvesse proliferação. Mas eles não sabiam disso porque os esporos do fungo só foram ser entendidos como micro-organismos depois, tá? E letra E, Louis Pasteur defendeu a biogênese por meio de experimentos com uma mistura de água aquecida, feno, gás e oxigênio, a partir de qual surgiram micro-organismos. Não, ele não usava oxigênio, tá? E ele utilizava cevada. Quem utilizava feno era o Pouchet. Beleza, galera? Uma questão que é o seguinte, essa questão do Pouchet, dessas coisas mais específicas do Pasteur,
a gente conversou em sala de aula. Então, isso, dificilmente você até encontra em livro didático e isso cai na prova de vocês estão vendo. Então, é legal anotar essas características que eu falei, tá bom? Então, letra A, tá? Aqui, ó, ali no gabarito tem outras especificidades do experimento deles, tá bom? Bom, letra A. A figura abaixo representa um clássico experimento de pesquisa sobre a origem da vida. Aqui foi um mecanismo, né, construído em laboratório pelo Miller, tá? E que era um físico teórico e que o Oparin, que era um russo, esse aqui era um alemão, esse cara era russo, que era um físico, teórico, esse aqui experimental. O Oparin, ele desenvolveu uma teoria da evolução química, de que você tinha a Terra primitiva, o Oparin e o Haldane, que era um outro cara que estava com ele, que você tinha uma Terra primitiva e que essa Terra primitiva tinha condições, né, tinha carga elétrica, tinha gases, como o gás metano, o gás amônio, o gás hidrogênio, vapor d'água e carga elétrica para gerar moléculas através desses gases. Aí esses gases se precipitavam na água e formavam moléculas que eles denominaram de coacervados, que eram proteinoides, proteínas bem primitivas, tá? E aí eles desenvolveram essa teoria e o Miller, ele fez a prática dessa teoria em laboratório, que foi com esse aparelho aqui, tá? O que consistia esse aparelho? Vamos relembrar. A gente tinha aqui um tubo com água. Essa água aqui, ela era fervida, tá? Ela era aquecida no fogo e virava vapor. Então, você tinha vapor d'água passando aqui pelo tubo, tá? Esse vapor d'água entrava nessa câmara de gás. Essa câmara de gás tinha 2 eletrodos que ofereciam energia. E você tinha aqui também gases entrando, como o metano, o gás amônio, o gás hidrogênio. Mas aqui a água na forma de vapor, tá? Então, eles ganhavam energia, eles sofriam uma descarga elétrica ali. Esse vapor passava por um condensador que se precipitava na forma de líquido. E esse líquido caía aqui nesse recipiente de coleta, ok? E aí eles notaram que apareciam uns gruminhos. Eles pegaram esses gruminhos, utilizaram um microscópio para ver e viram que eram composto de proteínas, que são os proteinoides, que eles deram o nome de coacervados, tá? E aí, galera, por quê, né? Porque a gente sabe que as proteínas, elas são constituídas elas têm um carbono central, tá? Um grupo hidrogênio, aqui um grupo R, que é a cadeia lateral, vocês já viram isso. A gente tem aqui um ácido carboxílico e um grupamento amina, ou amino. Então, vira aminoácido, que é a constituição das proteínas. Tudo isso a gente tem aqui, ó, carbono, o nitrogênio aqui no amino, o hidrogênio aqui no vapor d'água, tá? E o oxigênio, no gás hidrogênio e o oxigênio aqui no vapor d'água. Então, foi dali que surgiram as proteínas. E aí, durante a evolução, essas proteínas, nessa terra primitiva, nos oceanos primitivos, começou a interagir com outras moléculas, né? Moléculas de lipídios que ficavam em torno dessas proteínas aqui, deixando elas mais seguras, né? E aí, com o tempo, foram atraindo outras moléculas mais complexas foram formando proteínas maiores, RNA, que é uma molécula que foi produzida de forma biogênica, de forma espontânea, e que conseguia transmitir uma informação. E aí a gente teve a produção, com o tempo, de uma célula primitiva procariótica, tá? Que depois deu origem às células eucarióticas e assim por diante. E a gente aqui hoje. Tá? Então, isso é a teoria da evolução química, que foi proposta pelo Oparin e foi feita em laboratório pelo Miller, tá bom?
Então, vamos lá. Através disso, é correto afirmar que, através dessa simulação, Louis Pasteur contestou a forma definitiva da teoria abiogênese. Não, gente, primeiro que ninguém, eu já falei para vocês que essa história de que ele derruba, não dá, tá? E ele não fez essa simulação aqui, não. Quem fez isso foi o Miller. Pela simulação das supostas condições da Terra primitiva, foi possível formar matéria orgânica em condições abióticas? Sim, foi. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar um tique nesse aqui e vamos dar uma olhada nas outras, né? Porque não é porque você acha que cada letra certa que você vai marcar. Então, eu já sei qual é o gabarito, mas a gente tem que ir vendo todas. Os defensores da panspermia cósmica obtiveram evidência da participação de elementos extraterrestres na formação da vida. Ok, tá certa, mas não quer dizer nada com o nosso experimento aqui, tá? Então, não é também não. Nem essa aqui. Houve comprovação da atuação da energia vital na formação do primeiro ser vivo? Não, ninguém conseguiu comprovar isso aqui. As primeiras moléculas orgânicas surgiram de reações químicas em ambiente aeróbico? Provavelmente em ambiente anaeróbico. Porque para você ter oxigênio, você tem que ter fotossíntese. Para você ter fotossíntese, tem que ter células. Como é que você tem células antes de formar as primeiras moléculas? Né? Então, errado. Então, letra B. Tá bom, galera? Vamos lá. Então, gabarito, letra B. Número 3. Relacione corretamente as teorias sobre a origem da vida com as suas respectivas características, numerando os parênteses abaixo de acordo com a seguinte indicação. Então, vamos lá. A gente vai ter que classificar esses daqui, essas frases, de acordo com essa numeração aqui. Então, vamos lá. Teoria que afirma que a vida na Terra teve origem a partir de seres vivos ou de substâncias percursoras da vida proveniente de outros locais do cosmos. Galera, isso aqui é origem extraterrestre. A gente sabe que essa aqui é panspermia, sem sombra de dúvidas, né? Já dá o gabarito. Mas vamos, né? Já dá o gabarito aqui, letra B, né? Que bom que já deu o gabarito. Então, se você tiver com pressa, você corre. Mas como aqui a gente está querendo revisar os conteúdos, a gente vai dar uma olhadinha nas outras alternativas. Então, vamos lá. Surgiu a partir de evidências irrefutáveis de testes rigorosos realizados por Red, Spallanzani, Pasteur e outros, que chegaram à conclusão de que os seres vivos surgem somente por reprodução e seres de sua própria espécie. Biogênese, né? Com certeza. Considera que a vida surgiu por mecanismos diversos, como, por exemplo, a partir da lama de lagos de rios, além da reprodução. Número 1, biogênese. A vida é resultado de um processo de evolução química, que em compostos inorgânicos, em que compostos orgânicos se combinam, originando moléculas orgânicas simples que se combinam produzindo moléculas mais complexas e até o surgimento dos primeiros seres vivos. Evolução molecular ou evolução química. Beleza? Então, 3, 2, 1, 4, letra B. Beleza? Então, vamos lá. Questão 4 agora. Gente, essa questão 4 é o seguinte, eu sempre gosto de contextualizar a matéria que eu estou dando para vocês. Quando eu dei essa matéria em aula, eu falei que o experimento do Francisco Red, foi inspirado num poema Ilíada de Homero, tá? E aí, o que vem para você? Uma questão com um trechinho muito pequeno do poema Ilíada de Homero, tá? Então, vamos lá fazer a questão. Ó, Tétis entrega as novas armas a seu filho Aquiles e cuida do corpo de Patroclo. Gente, só para relembrar aí, esse poema Ilíada de Homero, ele conta a história do cavalo de Troia, tá? Então, vamos lá ler. Mãe, estas armas que Hefesto me enviou dizem bem com os trabalhos dos imortais. Nenhum homem seria capaz de forjá-las. Vou para a luta aprontar-me, envergonhando-as, mas tenho receio de que
entre mentes as moscas penetrem nas chagas abertas pelo cruel bronze do corpo do filho do claro Menécio e criem larvas afetando dessa arte o cadáver do amigo. Sem mais vida nenhuma e estragando-lhe a bela aparência. Aqui era o seguinte, ele estava pedindo aos deuses, né, que as moscas penetrassem no cadáver do inimigo dele e estragassem aquela bela aparência dele, tá? Então, vamos lá. Há mais de 2.500 anos, muito antes de Francisco Redi, né, que Redi foi de 1626 a 1697, podemos afirmar que os gregos eram adeptos da geração espontânea? Não, eles também acreditavam no surgimento dos seres vivos pela reprodução. Foram os primeiros que demonstraram a veracidade da biogênese? Não, né? Eles não conseguiram demonstrar. Nem a gente. Acreditavam que a matéria orgânica em decomposição gerava larvas? Do nada, assim, por geração espontânea? Sabiam que as moscas eram responsáveis pelas larvas que surgiam nos cadáveres? Letra D. Tá? Tanto que o poema já mostra isso. Então, onde ele fala que, ó, mas tem receio que entre mentes as moscas penetrem nas chagas abertas pelo cruel bronze no corpo do filho do claro Menécio e criem larvas afetando a arte e o cadáver do amigo, tá? Então, foi nesse poema que o Redi se inspirou lá nos gregos, ele bebia na fonte dos gregos, a gente sabe que ninguém não acende, ninguém tem uma lâmpada acesinha aqui falando assim, nossa, criei uma ideia, inventei algo, na ciência não é assim, tá? Todo mundo vai sofrer influência de alguém que veio antes. Ninguém cria nada. Provavelmente você estudou alguém que falou sobre isso e vai ter a sua teoria ali. Foi o que o Redi fez, tá? Vamos lá. Então, número 5. Assim, como nos séculos passados, também hoje o ser humano busca o autoconhecimento para compreender sua relação com a natureza e com a sociedade. Neste sentido, surgem algumas perguntas como: quem somos nós? De onde viemos? Para onde iremos? Na tentativa... Não sei quem nós somos, ainda mais hoje em dia, de onde viemos nem para onde a gente vai, né? Na tentativa de responder essas perguntas e explicar como teria surgido a vida em nosso planeta, várias hipóteses foram formuladas por filósofos cientistas ao longo dos séculos. Na tentativa, tá, gente? Assinale a alternativa correta em relação às principais hipóteses sobre origem da vida. Letra A hipótese do fixismo, que é a hipótese de que as espécies surgem por geração espontânea e são fixas, não evoluem, tá? A hipótese do fixismo não acompanha as narrações religiosas sobre a criação da Terra e tem como princípio a geração espontânea. Bom, ela tem como princípio a geração espontânea, mas ela também acompanha as narrações religiosas da Terra, tá? Então, não é a letra A. B. Em 1936, Alexander Oparin propõe uma explicação para a origem da vida sobre determinadas condições da atmosfera primitiva que propiciou o desenvolvimento de uma sopa de proteínas, até aí correto, no ambiente aquático, dando origem aos coacervados, caracterizados como células primitivas. Certinho, letra B, tá? Vamos ler as outras. C. A hipótese da geração espontânea propôs que os seres vivos teriam surgido nas profundezas do mar, a ausência de luz e de oxigênio. Bom, pela geração espontânea, eles poderiam nascer em qualquer lugar, quase, né? A cosmogenia é a hipótese que admite que a vida foi implantada na Terra por motivações extraterrestres. Isso aí me lembra um filme chamado Prometeus, que vieram 2 ETs, não sei se vocês já viram, se não viram, coloquem aí no YouTube, na internet vocês conseguem ver esse filme, chama Prometeus. É um filme até muito legal, mas a primeira parte dele mostra 2 ETs assim enormes que querem formar a vida na Terra. Então eles chegam à Terra
Agora eu não sei se é a Terra ou se é outro planeta, agora eu não me lembro, mas eu acho que é Terra. Eles chegam ao planeta e se jogam dentro d'água. E quando eles se jogam, os tecidos eles começam a se desmanchar e dar origem a moléculas de DNA que vão se combinando e tal, até formar a vida. É um filme, assim, é um pouco viagem, mas assim, eu acho que nessa quarentena a gente está precisando, às vezes, distrair um pouquinho a cabeça. É um filme legal para assistir, tá? Bom, então não é essa. Letra E. Oparin comprovou sua hipótese de origem da vida simulando a formação de conservados por meio de experimentos controlados. Não, quem fez o experimento foi o Miller. Tá bom, galera? Então, é isso. A gente vai dar uma paradinha aqui e vai começar outro ponto da revisão agora, tá? Então, fica de olho aí, que já já a gente volta